Boa noite, Brasil. Hoje são 6/1/2020. Ele é formado em obstetrícia pela Universidade Vale do Acaraú, primeira turma daquela faculdade. O mesmo tem 71 anos de idade. Por 10 anos, trabalhou em um hospital psiquiátrico na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E em Massapê, trabalhou... Depois você explica. E em Massapê, ele trabalhou por várias décadas. Ele já está aposentado e sua aposentadoria ficou tudo dentro do hospital de Massapê. E toda a sua inteligência dentro da medicina também não deixa a desejar os grandes profissionais da atualidade na medicina. Com vocês, José Maria Lira Cavalcante, o nosso doutor Zé Maria, por gentileza. Seja bem-vindo. Obrigado. Ao Web Rádio Céus, do nosso amigo Gerardinho Soares, programa Luciano e meus convidados. Fique à vontade. Inicialmente, eu quero dizer que é um privilégio e um motivo de honra estar aqui na companhia de você, né? Para falar alguma coisa que estiver no meu alcance dentro do que você me perguntar. Me sinto aqui muito à vontade e estou à sua disposição. Muito obrigado, Zé Maria. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, eu queria que você me dissesse o ano de sua graduação como obstetra ou obstetrícia na Universidade Vale do Acaraú. Que ano foi, por gentileza? Julho. Você pode olhar para a tela. Julho de 1976. Julho de 1976. Foi a época da sua graduação como obstetra. Foi. Primeira turma... a pioneira, né? A pioneira, a primeira turma, né? Tinham quantos colegas seus fazendo esse curso de obstetrícia? Inicialmente eram uns 60, mas houve muita desistência. Como sempre. Então, apenas 27 chegou à graduação. Apenas 27? Por que essa desistência tão grande, Zé Maria? Olha, na época, o cônego Francisco Sadoc de Araújo era o nosso reitor da UVA e nós estávamos alimentando a esperança de se tratar de uma faculdade de medicina. Ele fez tudo o que estava ao alcance dele, por sinal, deu várias viagens em Brasília, teve contato com os líderes políticos lá, mas infelizmente não conseguiu. Então ficou o curso em enfermagem obstétrica, né? E por esse motivo houve muita desistência. Porque eles queriam que o curso fosse de medicina. A intenção da turma era que fosse medicina, inclusive a minha. Mas quando eu já estava na metade do curso, eu achei por bem continuar, não desistir. Então, foram 27 graduados, uma turma de 60 alunos. Você lembra aonde foi em Sobral a festa da graduação? Bom, a missa e bênção dos anéis, né, foi na própria, uma igrejinha que tem lá na UVA, né, uma capela, né? Houve comes e bebe? Não. A festa mesmo, propriamente dito, o baile, né, de formatura, foi na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Atlético Banco do Brasil. ABB, conhecido. Na ABB.
E você lembra qual foi a banda que tocou esse baile nessa festa bonita? Não, Luciano, eu não tenho lembrança. Eu sei que foi uma banda muito boa, a festa foi muito animada, muito boa, mas... Nessa época você morava em Sobral. Não, eu já morava aqui em Mas Massapê. já morava em Massapê. Todo dia você ia para onde? Porque eu vim para cá em 74, né? 74, Eu né? casei com menina daqui de Massapê, né? A finada e saudosa Maria Gorete Vasconcelos Cunha, filha do seu João Cunha. Já já a gente fala sobre essa parte aí, que já está no script, entende? Eu queria que você me dissesse, Zé Maria, olha, eu queria dizer para o público do Brasil e do mundo que eu estou aqui diante de uma grande personalidade na área da medicina a nível Brasil. Ele hoje é aposentado, ele tem muita história boa para ser contado, ele tem uma cultura muito grande, portanto eu vou explorar bastante o conhecimento dessa pessoa que hoje está aposentado. Zé Maria, eu queria que você me dissesse, na sua concepção, eu sei que há grandes diferenças, mas qual é a diferença da obstetrícia com a medicina em si? Aqueles médicos que se formam e que são chamados de doutores e que salvam vidas, como você também salvou muitas vidas. Mas qual é a diferença? Existe algum preconceito entre a obstetrícia e a medicina convencional? Infelizmente, ainda hoje existe. Não acirrado como era na época, né? Porque hoje o enfermeiro, e isso é uma lei, né, aprovada pelo Congresso, na época, não me recordo a data, ele já pode usar o título de doutor. Hoje? Na época, não? Não. Agora, a diferença entre o médico obstetra e o enfermeiro obstetra, basicamente, é curricular. Pois não. Né? Quero dizer com isso que a carga horária das cadeiras, que nós chamamos de disciplina, né? Lá para a medicina é bem maior do que a nossa. Por exemplo, a obstetrícia você ficou 4 anos ou foi mais de 4 anos? Na realidade, Luciano, são 5 anos, né? Você ficou 5 anos. Depois você fez residência nos hospitais de Sobral ou de outro lugar? Eu passei um tempo no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Ah, você ficou um tempo lá? Então você adquiriu uma experiência muito grande, não? Apesar de não gostar do Rio, eu nunca gostei de lá. Mas você ficou quantos anos lá? Eu fiquei 1 ano e pouco. Ah, só 1 ano e pouco. Lá você se hospedou em alguma casa de parente? Não. Ou a uva arcou com isso? É o seguinte, porque lá eu trabalhava pelo Instituto Estadual de Saúde Pública, era Estado, né, pelo Estado, e toda a despesa foi coberta por eles lá, pela instituição, né? Pois não. Eu e mais alguns colegas lá do Espírito Santo, nós estivemos lá 1 ano e pouco. Então você esteve lá 1 ano e pouco, né? E, Zé Maria, a diferença do obstetro para um enfermeiro-chefe de um hospital, qual é a diferença? Até que ponto ele tem autonomia? Qual é a autonomia? Há muita diferença entre um enfermeiro-chefe de um hospital e um obstetra? Bom, isso é indiscutível. O médico é o dono da situação, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem o enfermeiro, né? Não é o obstetra? Enfermeiro é o obstetra, né? O enfermeiro. Pois não. O enfermeiro você fez... tem a chefia do corpo de enfermagem, né? Sobre a responsabilidade dele, no sentido principalmente de assistir, de orientar, né? Por isso.
as meninas, né? As auxiliares de enfermagem. Pois não. Agora me fale, Zé Maria, do seu primeiro emprego depois que você concluiu esse curso de obstetrícia na UVA. Qual foi o seu primeiro O emprego? meu primeiro emprego foi no Instituto, né, Estadual de Saúde Pública, De no onde? Espírito Santo, Ah, do Espírito Santo. em Vitória, Pois não. e foi lá que eu tive a oportunidade de fazer. Mas como é que você saiu daqui e chegou até Vitória, no Espírito Santo? Como é que foi o encaminhamento? Logo que eu terminei, né, eu concluí o curso, né, de enfermagem, eu passei quase um ano desempregado e eu tinha um colega meu, nosso vizinho lá em Sobral, que tinha sido aprovado no concurso da Caixa Econômica, e ele estava lá de férias. Eu me encontrei com ele, é o João Batista Rodrigues, Feijão, e aí ele disse, Zé, você quer tentar? Eu te levo para o Espírito Santo. Eu digo, não, eu aceito o convite, vamos. E lá deu tudo certo. Graças a Deus eu passei 10 anos lá. 10 ou foi 18? Não. 18 anos foi aqui. Ah, então depois a gente fala daqui. Vamos falar só de Vitória. Lá Então eu lá passei. você ficou 10 anos 10 trabalhando anos. nesse hospital. Era um hospital psiquiátrico? Lá era onde eu trabalhava, era um hospital psiquiátrico. E qual era a sua função dentro do hospital psiquiátrico lá de Vitória, no Espírito Santo? Orientar e dar assistência a todo o trabalho que dependia da chefia de enfermagem, fazer escala de trabalho, orientar, né, fazer algumas operações. Que tipo de operações? Que tipo? Por exemplo, Você pode olhar para a tela aí, para as atendimento. pessoas lhe ver direito, tá bom? A Fique gente, olhando para a tela. a gente fazia lá, nós tínhamos na época um esquema, né, ou era rotina Pois no não. hospital, de ver o que era que estava, a prioridade das necessidades do paciente, né? Pois E não. a gente sempre fazia uma espécie de uma fiscalização de surpresa, né? Às vezes até à noite a gente chegava lá de surpresa, fazia visita às enfermarias, procurava conversar com os pacientes, o que é que ele estava sentindo, o que era que estava faltando. E tudo isso a gente anotava e colocava em prática com o apoio da direção geral do hospital. Mas algum procedimento, se você Não, chegou lá a fazer? praticamente procedimento assim, quando acontecia algum problema assim, de problema de saúde ou de acidente, porque lá era doente mental mesmo. Doente Lá era mental. doente mental, né? Psicopata. Existia. Qual é a diferença para você do psicopata para uma pessoa com depressão, uma pessoa que tem um desvio mental? Bom, Há alguma diferença disso? existe muito. Por exemplo, A psicopatia ou o psicopata é o limiar da loucura, né? pois não. É o limiar da loucura. Quais são os sintomas de um psicopata e quais são os sintomas de um doente mental convencional? É uma alteração acentuada na conduta, no comportamento do paciente. Ele uma hora age de uma maneira, outra hora ele age de outra. Em alguns casos, no quadro da esquizofrenia simples, hebefrênica, catatônica e paranoica, eles são, de um certo modo, muito agressivos, de forma que esse tipo de paciente precisa estar constantemente sob medicação para controlar a sua conduta, né? A sua agressividade. Nesse hospital, na época, já que foi mais ou menos em 80, é isso? Eu peguei lá de agosto de 77. Até Até mais 10 anos à frente. mais 10 anos.
Existia na época nesse hospital camisa de força ou não? Na minha época, logo quando eu cheguei lá, a camisa de força era usada nos pacientes como forma de conter a agressividade, né, do doente mental e, principalmente, eles costumavam, ainda era usado largamente, o eletrochoque. Lá usava o eletrochoque? Eu mesmo fiz eletrochoque, com recomendação médica do psiquiatra em alguns pacientes. Como é que é o eletrochoque? O eletrochoque, ele tem um aparelhozinho, né? Ele registra as ondas, né? As ondas eletromagnéticas, né? Ionizante, não ionizante, de baixa ou grande frequência. Ele é indicado principalmente nos casos de paciente que o problema é tão grave que ele não come, ele não bebe, ele fica como morto, né? Então, para ativar mais vamos dizer assim, o estado fisiológico do paciente, né, era aplicado o eletrochoque. O paciente eu achava uma agressão muito grande. Graças a Deus que não durou mais de um ano, foi abolido, né? Foi abolido, porque eu acredito que os médicos lá, os psiquiatras, né, começou a entender que isso daí não ia resolver o problema. Porque psicopata ou psicose, que é o limiar da loucura, ela não tem cura. É uma doença irreversível. É controlada pela medicação, né? Então, você acha que esse tipo de doença, da psicopatia, o paciente, você acha que se você fosse um médico à altura de liberar um laudo, você diria que esse paciente não poderá continuar em convívio com a sociedade, ele tem que ficar reclausurado, porque você disse que não tem jeito para isso dentro da psiquiatria. Em alguns casos, né, o paciente ia à família, de retorno à família, mas sob constante medicação. Se deixar sem assistência médica continuada, medicação continuada, ele passa a ser uma pessoa muito nociva à sociedade, devido ao quadro agressivo, né, que é peculiar da doença. Compreendo. Zé Maria, nós estamos com várias pessoas aqui na live e eu vou citar o nome das pessoas, acredito eu que deve ter alguém da sua família, são nomes interessantes. Laiane Ricardo, é alguém da sua família? Laiane Ricardo. Donair Lima. Luci Gerson Lima. O meu amigo José Walter está lá em Fortaleza, visualizando e curtindo o programa Luciano e meus convidados. Zé Walter, boa noite toda especial para você. Meu boa noite também, meu amigo. Um abraço para você. Você sabe quem é o Zé Walter, filho do senhor Raimundo Lúcio. Sei. Então, ele está, nesse momento, nos assistindo. Para nós é uma grande honra. Semana passada, ele esteve aqui comigo. Foi uma entrevista muito bacana. Ele cantou as lindas músicas, com a linda voz que ele tem. Zé Walter, estamos juntos. E daqui um ano, tudo pode começar outra vez. Vai depender de Deus, Deus quiser, de você e de todos nós. Também eu quero mandar uma boa noite toda especial para o Gerardinho Soares. Ele botou aqui Rádio Céus de Massapê. Maravilha, Luciano. Nosso primo Zé Maria é um homem de muita sabedoria. É isso mesmo, Gerardinho, você tem razão. Eu vou explorar ao máximo. Caio Cajazeiras, Lucas Marques Cajazeiras, também está curtindo o programa. Muito obrigado pela sua audiência. Eu queria também mandar uma boa noite toda especial para o Ronaldo, para o Expedito do Posto Texaco e para o nosso vereador Cezinha, que está ligado no programa
Luciano e meus convidados. Eu queria também mandar uma boa noite para todos os meus clientes e ouvintes lá do Morrinho. O Antônio da Edith está ligado com a gente, juntamente com todos os seus funcionários, seu filho. Muito obrigado pela grande audiência. Mauro Lira, nesse momento ele está em Fortaleza. E o Mauro Lira, meu irmão, fala o seguinte: Luciano, meu irmão Luciano, estou em Fortaleza acompanhando o seu programa ao vivo e a cores. Um abraço, aí o Mauro diz, né, complementa, um abraço para o nosso amigo que reside em Vitória, no Espírito Santo, que é o Felipe Mauriene. Felipe, um grande Você lembra amigo. do Felipe, Demais, né? demais. Você lembra dele? Era um cara que estava à frente do tempo, né? Na época... Toca muito bem, violão, uma pessoa maravilhosa. Canta, é uma pessoa que... Foi um grande estudioso dos colégios de Massapê, né? Outra coisa, quando você passou 10 anos em Vitória, no Espírito Santo, eu morava em Vitória, trabalhando numa livraria com o nome de Livraria Âncora. E eu tive o prazer de receber a visita sua e da sua ex-mulher, a falecida Gorete. Você me convidou nesse dia na Livraria Âncora para me ir jantar na sua casa, lá em Vila Velha. Eu tive a honra de ir à sua casa. Isso eu nunca mais esqueci, entende? Então, eu amo aquela terra lá, eu fiquei 10 anos, o Felipe está lá há uns 35 anos, 40 anos, eu levei ele para lá e nunca mais ele quis voltar, quer dizer, a terra é muito boa. Nem passear mais, talvez. Né? Não, ele veio passear, em 99 ele esteve aqui, mas depois de 99, devido aos afazeres, ele é professor universitário, ele é professor de faculdade, ele dá cursos, ele é uma pessoa muitíssimo ocupada, porque ele tem uma bagagem muito legal. Tiago Cajazeiras, o Toninho Galista, manda um abraço. José Walter, ele escreveu aqui embaixo, foi o meu professor de biologia no ginásio de Massapê. Olha aí, o José Walter falou. Foi meu professor de biologia no ginásio de Massapê. Mais uma coisa interessante, Zé Walter. E continue ligado aí, que o Zé Maria tem muita coisa para mostrar para a gente. Vamos falar do seguinte agora. Retornando a Massapê, Zé Maria, quando você veio de Vitória, no Espírito Santo, você aí passou 18 anos no hospital em Massapê, não foi isso? Foi. Passou 18 anos. Mas antes de você falar sobre isso, eu gostaria de dizer para vocês que o Mauro Lira, meu irmão, ele é o proprietário, o dono do maior acervo do Belchior a nível Brasil. E o telefone dele, do Mauro, meu irmão, é 88, que é o código de área 996-163040. Então, as pessoas de qualquer parte do Brasil que quiserem se inteirar a respeito desse documentário que ele tem do grande Belchior, que faleceu há uns 3 anos, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Obrigado, Mauro, pela audiência. E eu queria dizer que, para a realização desse programa, eu conto com o apoio do grande Felipe Mauriene, que você conhece também em Vitória. Ele dá suporte em consultoria organizacional, cultural, e já no suporte tecnológico, eu conto com a minha filha e o neto, diretamente da cidade de Fortaleza, Ceará. A minha filha, Tália Maria, ela mora em Fortaleza há 5 anos, e desde o começo desse meu programa, que ela dá assistência técnica, tecnológica ao meu programa. Deus te abençoe, Maria, aí em Fortaleza. Então, vamos lá dar continuidade o programa com o Zé Maria, que é uma pessoa que trabalhou durante mais de 28 anos dentro da medicina, tem muitas histórias interessantes, muitas passagens incríveis que nós vamos começar a conversar e revelar a partir de agora. Como, por exemplo, eu estou dizendo que você trabalhou 18 anos somente no hospital de Massapê, não foi isso? Foi. Durante esses 18 anos que você trabalhou, muitos plantões, muitas ocorrências, muitas coisas aconteceram durante esse tempo. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito desses plantões durante esses 18 anos? Que nessa época não era o Hospital Osíris Pontes, não era? Tinha esse nome, Hospital Osíris Pontes? Não. Como é que era o nome desse hospital dessa época? Ana Paulina Aguiar. Ana Paulina Aguiar, que hoje é a Secretaria de Saúde, não é isso? Exatamente. Aí depois, o prefeito de Massapê, na época,
começou a construir o Hospital Osíris Pontes. Foi. E hoje nós estamos com esse Hospital Osíris Pontes há mais ou menos uns 20 anos aqui em Massapê. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do Ana Paulina Aguiar, que foi o hospital antigo e primeiro de Massapê. Me conte aí o que você vivenciou durante as madrugadas, que você era um plantonista. Fique à vontade. Bom, o que eu tenho a dizer sobre a senhora Ana Paulina Aguiar, eu conheço muito pouco, né, a respeito. Me parece que Não, estou falando do hospital. Não é da pessoa dela. Não, 18 anos que você trabalhou como plantonista no hospital Ana Paulina Aguiar. Eu queria que você contasse como é que foi a trajetória dos seus 18 anos, os momentos difíceis que você se deparou, com situações, às vezes faltavam médicos de plantões, que isso é normal em qualquer hospital, não estou criticando o hospital de Massapê, mas às vezes acontece de um médico plantonista não poder exercer aquele papel naquela noite. E você era o substituto dele. Que tipo de recursos, o que você fazia na época para substituir a altura de um profissional na área da medicina? Porque nós todos temos que entender que o ser humano é infalível, né? Pode acontecer algum problema familiar, algum problema de saúde, e, por vezes, ainda bem que isso aconteceu, mas raramente, era muito raro, né, a gente não ter no plantão, né, o médico. E as ocorrências, os problemas de saúde das pessoas que nos procurávamos na época, era da nossa inteira responsabilidade. Então, eu falo por mim, não posso falar pelos colegas. Cada uma pessoa tem uma maneira de ser, de agir, né? Quando eu examinava, dentro dos meus parcos conhecimentos, o paciente, a pessoa doente, eu geralmente tomava a iniciativa de encaminhar para Sobral, especificamente para a Santa Casa, né? Porque é aquela história, a gente trabalha com a vida das pessoas, com a saúde, né? E temos que fazer o melhor que estiver ao nosso alcance para que tudo dê certo, né? Aconteceu alguns casos, poucos casos, uma das vezes chegou um paciente praticamente com coma alcoólico, muito debilitado, ele era alcoolismo crônico, né? E eu achei até que foi assim uma coisa que não me competia, como na realidade não compete ao enfermeiro. Eu mandei as meninas aplicar um soro nele, né, e tal, mas você sabe, cidade pequena, quando acontece assim, uma pessoa morrer dentro do hospital, bota logo a culpa no prefeito, a culpa no médico, a culpa em todo mundo. Então, para evitar isso daí, eu tinha sempre o cuidado de encaminhar de imediato para Sobral, né? Porque eu vi as condições que não eram tão boas para atender aquele paciente, resolver aquele problema. Então, eu mandava para Sobral, né? Eu fiz muito isso. Então, uma vez eu peguei um pedacinho de papel, olhei o paciente, vi que não era para ficar, aí eu escrevi, querendo tirar uma de médico, né? Atrevimento meu, né? Eu reconheço. Examinei seu cliente. Alterações hematológicas são bastante exuberantes. Ainda não tenho o diagnóstico final, mas suponho que desnutrição a nível celular existe. Deverá fazer mielograma, olha o atrevimento, para afastar definitivamente as moléstias malignas degenerativas e concluir por anemia megalobástica e ferropriva.
Infelizmente, eu tive a notícia de que o paciente veio a óbito 24 horas aproximadamente depois. Era um paciente que chegou já nas últimas. Eu quero acreditar que médico, por mais competente que seja, né, médico não pode fazer milagre por ninguém, né? Ele faz o que está ao alcance dele. É verdade. Aconteceu isso. Outras vezes, uma criança, um pouco mais de 1 ano, quando eu tomava aquilo que nós chamamos vulgarmente do mingauzinho da criança, né, e tal, Não. ela regurgitava, o alimento voltava. Eu, com muito atrevimento também, que isso não é para mim, eu anotei num pedacinho de papel à parte, né? Aconteceu apenas uma vez, o médico não estava presente, eu anotei a queixa do paciente, o que ele apresentava, o que ele se queixava, e eu peguei o carimbo, carimbei a ficha de referência, e rubriquei e mandei para Sobral. Pois não. Porque o meu interesse maior não é aquilo que eu possa ou deixo de poder fazer, era o paciente, a vida do paciente. Né? Mesmo porque na oportunidade o médico não estava presente. Isso aconteceu, da minha lembrança, uma vez só. Né? Ainda bem. Então, eu escrevi uma provável cirurgia por se tratar de uma estenose esofágica obliterante. E foi aprovado lá pelo médico. Desdobrando isso aí, desmanchando em miúdos, o que significa? É um estreitamento. Aonde? Ele fica colobado, porque... Estreitamento aonde? Deixa eu vou te contar. Aqui nós temos uma espécie de 2 campos, como se fosse 2 campos. Pois não. Um é a traqueia. Isso. Né? Que capta o oxigênio do ar livre para a ventilação pulmonar e o fenômeno da hematose, né? A troca do sangue venoso pelo sangue arterial. E o outro, né, é o esôfago. O esôfago é quem vai mandar o alimento, desce por ele, para chegar até o estômago. Né? Pois não. Então, o que estava acontecendo, quer dizer, supostamente, né, eu achava que era uma estenose, um estreitamento. Então, que eu mandei, e parece que a criança foi operada lá, eu também não tive mais notícia dessa criança. Um outro fato foi uma senhora que chegou por volta de 4 horas da manhã, aqui do Senador Sá, com as pernas, uma itereria muito acentuada, que é aquele vermelhão que a gente chama, né? Compreendo. Edema, quer dizer, muito inchado, com dor na articulação aqui, do joelho, né? Então eu disse, senhora, eu vou mandar a senhora para Sobral, porque, na minha maneira de ver, a senhora está com uma trombose venosa. E a senhora deve tomar por algum tempo heparina injetável, que é um anticoagulante. Mas aí vai ficar a critério do médico lá que for atender a senhora. Eu apenas estou dando uma sugestão. E essa senhora foi encaminhada também para a Sobral. De forma que, de um modo geral, quando eu via que a coisa estava mais ou menos complicada, eu não pensava 2 vezes. Eu mandava para Sobral. Nessa época não existia em Sobral hospital do coração. Morriam muitas pessoas por infarto miocárdico. Como é que era essa situação sem hospital do coração? Porque hoje nós temos esse grande socorro, né? Na época, como é que se Na época, na minha maneira de ver, aquelas pessoas que tinham uma condição financeira melhor, procurava recurso em Fortaleza, né? Que é um centro bem não tendo recurso, não tendo recurso, o médico cardiologista ficava mantendo o paciente com medicação, né? Pois não. Às vezes, quando se tratava de um problema de uma cirurgia, e alguns casos até de transplante, o que ainda hoje é muito difícil,
Porque mesmo que... Transplante de coração. Mas Me diga uma coisa, o transplante de coração é mais difícil para o cardiologista do que uma ponte de safena, não é verdade? é por causa de dois motivos. Um, por causa da dificuldade do doador. E a outra, da aceitação do organismo. Isso. Da Rejeição. E a rejeição. Muito bem. Agora, mudando um pouco de assunto, dentro da própria medicina, quais são os remédios que, na época, salvavam vidas e que hoje não mais existem? Ou seja, esses remédios que salvavam vidas na época desapareceram ou foram substituídos por novas fórmulas? Tem como você explicar isso aí? Pelo contrário, a medicina sempre está evoluindo. Não, eu compreendo. Você não entendeu a pergunta. Eu compreendo da evolução da medicina. Eu estou perguntando o nome, quais os remédios que na época salvavam vidas e que hoje não mais existem esse tipo de remédio e que foram substituídos por uma outra fórmula, outro nome de fantasia. Lembra de algum remédio que o médico ou mesmo o próprio paciente disse, aquele remédio que era tão bom sumiu, hoje são outros tipos de remédio, mas eu era tão acostumado com aquele tipo. Hoje, Luciano, atualmente, a conduta do médico, tanto no sentido clínico, que entra a medicação, né, como também no sentido de uma cirurgia, como, por exemplo, uma ponte de sapena, né, está produzindo um resultado muito mais eficiente, Claro, prolongando a vida do paciente, concordo, do que antigamente, porque os recursos eram bem menos, né? Então, com a tecnologia, você vê que a gente vê em televisão aí, em programa, até a medicina robótica, né? O robô já está fazendo algumas operações até mais eficientes do que o próprio cardiologista, evitando menor tempo de internação, muito tá bem, entendendo? isso. E menos sofrimento para o paciente. Porque uma vez, o doutor Henrique Cardoso Leal, que era um cientista com PhD em medicina, nós tivemos a honra de tê-lo como professor de farmacologia, ele Na uva, ele falou para nós que a cirurgia é a parte negativa da medicina. Por quê? E nós perguntamos o porquê. Ele disse, olha, primeiro porque agride o paciente. Verdade. Porque a anestesia é uma substância tóxica. Verdade. Entendendo? E a outra tem o risco da cirurgia. Existe. Nem toda cirurgia oferece 100% de garantia a paciente Nenhuma cirurgia. Nenhuma. Verdade. E se falar o contrário, está querendo exagerar ou falar coisas... Eu gosto muito de ser realista, viu? Zé Maria, quando você começou a fazer seu curso de obstetrícia, no meio assim, da medicina, naquela época, em 76, já se ouvia falar em cateterismo ou chamar um nome diferente para substituir o cateterismo de hoje? Não, já existia na época? Para desobstruir artérias coronárias, como por exemplo. Verdade. Existia. E hoje está muito na moda, né? Cateterismo. Tá, ainda hoje está. Inclusive, eu me submeti a um cateterismo há 2 anos. Para desobstruir, né? Isso. Há casos em que são mais sérios, eles optam pela ponte de sapena, né? Isso. Geralmente eles tiram aqui da artéria femoral, né? Que passa aqui na parte interna da coxa, e faz a ponte. Isso acontece quando a veia está totalmente obstruída. Obstruída, porque tem cateterismo em que as pessoas fazem somente, é necessário somente uma desobstrução. Há pessoas que colocam
fazem dois tipos de cataterismo. São outros 3, 4. Aqui em Massapê, por exemplo, nós temos uma pessoa, que eu não quero citar nome, foi colocado 8 stents, que é o nome correto, né? 8 stents. Mas, em compensação, outras pessoas, não é suficiente os stents para poder desobstruir. Aí vem a ponte de safena, que é exatamente isso que você falou. Tira a veia da perna, A femoral, e coloca, substituindo aquela veia que está, em outras palavras, achatada, obstruída, esmagada, inutilizada. Com estenose, com estreitamento, nós chamamos vulgarmente de entupição, né? Agora, eu queria que você me dissesse que paralelo você faz da medicina do passado e o avanço da medicina de hoje. Eu sei que existe, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, meu Luciano, todos nós sabemos que a tecnologia tem avançado bastante, não só no campo médico, a medicina, mas em quase todas as áreas, né? Industrial, né? De formas que isso tem beneficiado bastante, né, as pessoas, e principalmente no sentido da saúde, né? Como eu já falei há pouco, tem cirurgia robótica, hoje os robôs já estão fazendo o papel do cirurgião, né? Isso. Em alguns casos, né? Pessoas... Eu não sou cardiologista, apenas sou um enfermeiro e meus conhecimentos... você é um obstetra. Meus conhecimentos são muito limitados, né? Dentro da área das especialidades, a exemplo de outros colegas. Então, a gente tem que se conter, né? Fazer aquilo que está dentro do conhecimento da gente, com muito amor e muita responsabilidade. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer a você: você considera a medicina a cadeira mais cobiçada pelos vestibulandos? Uma vez, eu fazia o curso ginasial, na época, que hoje é o primeiro grau, né? Isso. Na época era o ginasial. Um professor meu de inglês, falando lá na classe com os alunos, ele saiu um pouco da aula, né, de inglês, e ele falou para a gente, não querendo menosprezar as demais profissões, a medicina, incontestavelmente, é a rainha das profissões. Que coisa linda, né? É a rainha das profissões. Daí porque, não é só porque se é a rainha, na realidade é um dos cursos, ou é o curso mais competitivo, que tem maior competição, né? É verdade. E outra, o médico só fica desempregado se ele quiser. Não tem desemprego para médico. Não tem. Nós temos aí uma média, segundo a estatística, né, da mídia, que fala aí todo dia, quase 13 milhões de brasileiros desempregados. Mas ele não fala no médico. Não fala no médico. O médico tem emprego aonde ele chegar, né? Às vezes existe uma polêmica do médico não querer atuar em determinadas áreas do Brasil, áreas carentes, como na Amazônia, como no Pará, como no próprio Piauí. São locais distantes, longínquos, né? E eles não querem ir até lá, porque as famílias ficam à mercê do pai de família. Então, o médico, ele não gostaria de ir para lá. Foi por isso que o governo chegou a contratar tantos cubanos para vir de Cuba. Programa mais médico. E lá, chegando aqui, eles foram definidos a atuarem em áreas em que os médicos brasileiros não queriam ir. Então,
nesse ponto aí, os médicos brasileiros, porque onde é médico e padre e outras profissões, policial, existe uma coisa onde eles pregam, fazem um pacto, por exemplo, o policial diz assim, quer dizer, na ética da polícia, até o meu pai errando, nós prendemos. De verdade. O padre, ele está ali para atender a pobreza, o rico, etc. O médico, salvar vidas em qualquer situação, em qualquer parte. E não é bem isso que se vê, não estou falando da área da medicina, eu estou falando daquelas pessoas que não se disponibilizam a cumprir aquilo que foi feito na hora do pacto, quando a pessoa se forma. O médico, como enfermeiro, eu acredito que todos os demais paramédicos, dentistas, né, entre outros, nós faziam um juramento, prestamos um juramento. Era a palavra que eu queria, é o juramento. Né? De defender, né, a integridade da vida, lutar até o último instante, até o último momento, pela sobrevivência, pela vida da pessoa. Agora, isso é um ponto de vista meu. Não sei se estou errado, se estou certo. Essa indisponibilidade, vamos dizer assim, de muitos médicos não querer atuar em determinadas áreas do Brasil, áreas mais distantes, que tem, vamos dizer assim... Doenças, febre amarela... Não é só o problema da... Índio... Não é só o problema da eliminação... É um ambiente em si que não é desenvolvido. Não é desenvolvido. Atrasado. Muito carente, né? Então, ele praticamente, ele fica com os conhecimentos dele bitolado. Ele não tem oportunidade, vamos dizer assim, de crescer como profissional. Isso aí é verdade, né? Isso aí é verdade. Aí, apesar de que o governo, pelo que eu sei, para esses médicos que se dispõem a ir para determinadas áreas mais distantes, carentes, eles oferecem um salário bem melhor, né? O Ricardo Alexandre fala aqui, boa noite, Luciano. Maria Denise Carneiro, abraço para o seu primo, Zé Maria. Denise e o Ricardo mandando aí. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Retribuo. Olha, uma outra pergunta muito interessante, Zé Maria. Mas isso aqui não são todas as pessoas, principalmente os jovens, que vão se lembrar dessa figura que eu vou falar agora. Mas você conheceu muito bem, eu também conheci muito bem. O Zé Walter, eu acho que o Zé Walter conheceu muito bem essa figura. Vamos falar, e fale do senhor Manuel Campos, de sua coragem, de seus conhecimentos, de suas limitações, de sua confiabilidade para com a população de Massapê nos anos 60 e 70. Eu gostaria que você fizesse uma explanação quem foi Manuel Campos em Massapê, para a pobreza e para os ricos, na área da medicina, sem ele nunca ter frequentado uma faculdade, sem ele nunca ter passado pelo banco de colégio. Bom, como é que se explica isso, Zé Maria? A princípio, eu quero dizer que eu tive a honra, né, de ter convivido muito com o nosso saudoso Manuel Campos. Apesar dos conhecimentos dele serem muito limitados, mas ele tinha muita experiência e alimentava muito aquele desejo humanitário com relação aos problemas de saúde das pessoas, mesmo porque, na época, era muito deficiente a medicina aqui em Massapê, como na grande maioria dos municípios da região. Né? Com exceção de Sobral. Com exceção de Sobral, você vê, por exemplo, que Sobral é um polo, recebe em torno de pacientes de 50 municípios
na nossa região aqui, Verdade. que extrapola, né, Isso. o trabalho e o atendimento dos médicos. Isso daí eu não concordo. Eu acho que cada município deveria ter um suporte para atender a população, né, a saúde, no caso da saúde, com exceção de alguns problemas mais sérios, né? Caso de câncer, caso de Mas vamos, cardíacos. já que nosso tempo está esguio, eu gostaria que você se aprofundasse na pessoa do senhor Manuel Campa. Lembra de alguma experiência fantástica dentro da medicina que eles, como sendo um leigo, sendo apenas ser um prático dentro da medicina, dá para você lembrar algum caso histórico que ele defendeu vidas em Massapê com as próprias mãos? Não, uma vez eu mesmo, pessoalmente, assisti, aí mesmo aqui no hospital. Ele trabalhava no hospital? Ele não trabalhava, mas vez ou outra ele dava uma assistência lá. Pois não. Né? No tempo do final do Bob Lira, né? Você lembra, né? Então, eu assisti pessoalmente ele fazer uma dequipação placentária. O que é isso? A retirada da placenta. Às vezes, ela fica grudada, né, no útero, né? Pois não. E isso eu assisti. Eu era, na época, acadêmico, não era formado ainda, e eu achei aquilo ali muito interessante. A coragem e aquele o sentimento de humanidade que era peculiar à pessoa dele, ele, sinceramente, ele se metia em coisa que às vezes Deus abençoava mesmo e dava certo, né? Tinha asepsia? Não, era com um instrumental esterilizado. Esterilizado. Eu assisti isso aí. Fale em outro momento histórico na vida do senhor Manuel Campo, fazendo essas proezas. Ele passou algum tempo também atendendo ali no sindicato, né? Aí na Praça São Francisco. Certo. Aconteceu lá um senhor, aqui do distrito, aqui não me recordo, ele tinha passado por Sobral e ele estava desenganado do médico, porque ele foi cair na besteira de comer mutamba. Pois não. E engoliu, né, aquele bagaço, como se diz, da mutamba. Muita gente sabe o que é mutamba, né? Aquela frutazinha escura. E ele ficou numa condição de prisão de ventre crônica, terrível. E ele pegou lá uma pinça da ponta curva e botou o paciente lá naquela posição adequada, né? E meteu a pinça no ânus do paciente e começou a tirar aqueles pedaços de mutamba que estava lá. E, graças a Deus, teve sucesso, né? O paciente voltou a defecar normal e ficou bom. Na época, Zé Maria, não existia o aparelho de injeção descartável. Era um aparelho que o enfermeiro fervia no álcool. No autoclave. Autoclave? É o nome do aparelho. Autoclave, era elétrico. Na água fervente. Na água fervente, mas era tipo assim, embaixo desse, tipo um fogareiro, colocava álcool e tocava fogo, aí fervia. Botava na água e deixava. Eu me lembro do senhor Manuel fazia de ebulição a 100 graus. Certo, 100 graus. Eu testemunhei com meu irmão, o Liduíno. Inclusive a seringa era de vidro também. Né? Era de vidro, né? Essa aí eu não recordo. Não era descartável, como já há algum tempo já é. Né? Você lembra do Liduíno, meu irmão? Lembro. O Liduíno, ele morava numa casa aqui em Massapê, e no quintal da casa dele tinha uns pés de bananeira. E ele foi cortar esse pé de bananeira com uma faca, e ele foi infeliz, cortou o braço dele naquela história, cortando a bananeira, e terminou
atingindo uma veia. E E ele estava sangrando demais e disseram, chama o Manuel Campo. O senhor Manuel chegou, essa parte, esses trâmites eu não entendo muito bem. Eu sei que é como se ele tivesse emendado a veia. O sangue estagnou e ele ponteou. E o meu irmão, muito nervoso, mas terminou sendo salvo pelo senhor Manuel Campos. realmente isso daí eu considero uma proeza, né? Proeza, né? Porque ele fez a sutura. cortar um vaso, É uma coisa séria. É porque o meu irmão estava se esvaindo em sangue, eu vendo aquela situação. Aí nós Principalmente quando se trata de um vaso de grosso calibre, no caso de uma artéria, que é terrível. Foi em cima do braço, assim, entende? Porque a perda de sangue é muito grande, chama-se hemorragia profusa, né? Profusa. Lembra de outra proeza do Com queda de pressão arterial, parada cardíaca e óbito, né? E óbito, é. Você lembra, para a gente encerrar o programa, de outra proeza do senhor Manuel Campos? Ele teve uma atuação, um grande trabalho, principalmente ali no sindicato, né? Que eu considero de inestimável valor. Ele era uma pessoa muito dedicada, muito fraterna. Talvez, como se diz ironicamente, por ironia do destino, ele devia ter, quem sabe, alimentar um sentimento de ter sido médico, mas, infelizmente, né, não passava de vamos dizer assim, um enfermeiro prático, né? Isso. Prático. Tinha a experiência dele e ele fazia, e graças a Deus, geralmente dava certo. Você lembra o ano que ele morreu? Eu me lembro, o ano não, eu me lembro que eu fui no velório dele, aqui na Câmara dos Vereadores. Ele foi vereador, não foi? Foi, vereador, foi. Mas você não lembra o ano? Não, o ano não, mas já deve estar com mais de 20 anos, eu acredito. E você lembra o que causou o óbito dele? Não, Luciano, não lembro. Não lembro, né? Não lembro. A causa-morte, não tenho lembrança. Tá bom. Então, Zé Maria, nós chegamos ao final do programa Luciano e meus convidados. Segunda-feira que vem, nós estaremos de volta com outra personalidade, outra pessoa, entendeu? Com outro assunto diferenciado. Eu desejo uma boa noite a todos os massapeenses, a todos os brasileiros. E eu gostaria que você desse sua palavra final. Sinceramente, né, apesar de hoje já ser 6, né? Hoje são 6. 6, né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de falar com as pessoas na passagem do ano, mas, sincera e honestamente, de coração, eu desejo a todos um feliz ano, próspero, com muita paz, saúde, com as bênçãos de Deus. Que todos possam viver felizes e conceda a todos, como dizia a minha avózinha, a saúde do corpo e da alma. Muito bem. Porque quando se diz saúde da alma, muita gente não entende. Nós estamos vivendo num mundo muito agressivo, violento, muito convulso, de forma que os problemas relacionados à conduta, como, por exemplo, a ansiedade, né? A depressão, é uma doença moderna que atinge a todas as faixas etárias. Verdade. Não respeita a cara. Verdade. É uma doença muito grave, porque ela chega até uma tentativa de um suicídio. As pessoas praticam até suicídio. Quantos jovens não têm tirado a própria vida com esses problemas, né? Então, isso daí é o que a minha avó queria dizer na época. Saúde da alma. Saúde do corpo e da alma. Então, o meu muito obrigado, o meu boa noite, e quero agradecer, né, a atenção dos que
nos assistiram, e o que eu não mereço, porque o ser humano é uma coisa. Cada um, Luciano, é singular. Não tem ninguém igual a outro. Verdade. Né? E nós somos pessoas que ora vivemos, ora não vivemos. Aqui, para mim, tudo é uma passagem. Se comparado com a eternidade, é um piscar de olhos. Então, nós precisamos de ser mais fraternos, né? Mais humilde, acabar com todo o sentimento sórdido, orgulho, prepotência, egoísmo. Vamos limpar o nosso coração para que nós possamos ter o mérito, né, de receber as graças de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a você Boa noite. Eu agradeço mais uma vez a vocês, as suas palavras finais, que foram muito bonitas, foram muito bem-vindas. E quero agradecer mais uma vez a todo o público do programa Luciano e dos Convidados, o primeiro do ano de 2020. E que venha um bom inverno, que venha saúde para todos nós. Se Deus quiser. E segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui mais uma vez. Boa noite, Boa Brasil. Noite para todos. Me permite.